Seria um padrão. Eu passo esse exemplo para vocês hoje da XP, mas tem diversos outros, mas todos geralmente são mais ou menos similares, um pouco uma parte com gráfico do lado, com algumas informações mais visuais, um pouco de texto no início, um pouco de texto à esquerda, e aí vocês vão dando uma olhada de outras casas de análise para ter uma base de como é que funciona. Esse trabalho ele vai ser para ser entregue no final do semestre, mas como eu disse, durante o semestre a gente vai passando algumas outras atividades para quem é membro que vai realmente cursar, né, membro obrigatório, para ter uma ideia para ir já construindo ao longo do tempo, né, para que não fique tudo para a última hora, para vocês já terem uma ideia. Pessoal, alguém ficou alguma dúvida sobre a disciplina, sobre a avaliação? Se não, eu inicio a aula. Fiquem bem à vontade para conversar, para me interromper, para falar alguma coisa, complementar. É um papo aí, não é uma aula simplesmente expositiva. A gente está aqui para conversar também, para trocar uma ideia e construir o conhecimento, beleza, pessoal? Então, vamos iniciar então nossa aula de análise fundamentalista. Primeiro a gente vai entender a base, o que é análise fundamentalista, o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente estuda aqui, qual é a diferença de análise fundamentalista para análise técnica. Pessoal, a análise fundamentalista, ela busca entender os fundamentos de uma empresa. A parte a gente começa descrevendo o ambiente macroeconômico que essa empresa está inserida, a gente descreve o case específico da empresa, quais são os múltiplos dela, a questão da parte contábil, se ela está tendo receita, quanto de receita, se essa receita está crescendo, se ela está tendo lucro, prejuízo, se ela tem muita dívida. A gente avalia num nível mais micro, a gente começa a avaliar outras questões como a parte da governança corporativa da empresa, quem que é o CEO dessa empresa, o que ele já fez na vida dele, ele tem uma reputação idônea, ele já cometeu algum crime fiscal, ele já fez alguma questão duvidosa, ilegal, ele tem conhecimento. Então a gente avalia todas essas questões, desde a economia como um todo, ao nível médio, a empresa, seus múltiplos, seus números, sua contabilidade, até um nível realmente menor de como ela está inserida nesse setor, de quem são as pessoas que estão por trás do negócio dessa empresa.
Então, como eu disse, ela engloba fatores tanto quantitativos como qualitativos. A parte quantitativa, ela engloba essas partes que eu falei, contábeis, lucro, receita, despesa, dívida. Aí a gente começa a, digamos assim, a dividir alguns múltiplos. Por exemplo, o patrimônio líquido, o lucro por ação. Então a gente vai dividir o lucro da empresa pela quantidade de ações e ver quanto que é o lucro individualizado, o LPA. A gente vai ver todos esses múltiplos durante o decorrer do nosso semestre. E também os fatores qualitativos que eu falei das pessoas que estão por trás do negócio. Algumas avaliações que isso vai ser legal para a galera de administração. Por exemplo, as 5 forças de Porter a gente pode fazer um ciclo PDCA, a gente consegue avaliar de uma forma mais qualitativa, fazer uma matriz SWOT da empresa para saber quais são as forças, quais são as fraquezas, isso são as partes internas, né, da empresa, também as oportunidades e as ameaças, que daí seriam as forças externas a essa empresa. Então tem toda essa parte quanti, parte quali. Deixo um livro aqui como sugestão para vocês, Investindo em Ações no Longo Prazo, de Armin Siegel. É um ótimo livro, eu deixei no link aqui ao lado um PDF em inglês, para quem manja um pouco de inglês e não quer comprar o livro é uns R$100 em português, mas recomendo fortemente, é um baita livro, vai trazer um conhecimento base muito bom para vocês. Então, quem quiser pode acessar aqui, depois eu disponibilizo os slides no Drive para vocês poderem ver o livro aqui de graça online. Na análise fundamentalista, pessoal, a gente sempre trabalha com uma ótica de longo prazo. A gente sempre tenta ver a empresa no longo prazo. Vou até passar aqui um pouco para frente. Na análise técnica, a gente está sempre buscando o curto prazo, as oscilações de curto prazo. Agora, digamos assim, nesse livro que eu botei aqui, a Random Walk Down Wall Street, o Malkiel ele afirma que as ações se comportam de forma totalmente aleatória no curto prazo, de modo que não seria possível prever nenhum tipo de padrão. Já no longo prazo, as ações elas acompanham o lucro da empresa. Então, se o lucro da empresa está crescendo no longo prazo, as ações tendem a se valorizar e acompanhar esse crescimento do lucro. Claro que a gente tem aí análise técnica, algumas pessoas conseguem fazer um lucro com consistência, não estou dizendo para vocês não aprenderem, mas eu sou um cara realmente mais da fundamentalista. Quem foi lá no evento, volta às aulas, deve ter percebido eu falando um pouco de day trade, falando mais de análise fundamentalista, que é a minha praia, é o que eu gosto mais. E na análise fundamentalista, a gente olha empresas, a gente olha negócios. Na análise técnica, a gente olha papéis, olha gráficos, olha tickers, PTR4, é o que importa para você. Não importa muito todo o business da Petrobras, tudo que envolve o negócio dela, se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se ela está endividada ou não. Tá? Aqui na análise fundamentalista, esse é o cerne, é isso que a gente vai olhar para as empresas para fazer a avaliação. Depois da nossa análise fundamentalista, convido também vocês todos às 4 da tarde a acompanhar o Caminho do Holder com o Alexandre. Ele aprofunda a análise fundamentalista e a gente começa realmente a fazer cálculos de valuation, começa a tentar achar o valor justo da empresa, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um gráfico do Investir em Ações no Longo Prazo. Ele compara nos Estados Unidos o retorno das ações, dos títulos públicos, da inflação, do ouro, faz toda essa comparação para mostrar que as ações no longo prazo superam os demais ativos. No Brasil a gente tem uma situação relativamente peculiar, porque nós temos muita inflação, muita taxa de juros, e no Brasil muitas vezes, no longo prazo, pela simulação que a gente fez no semestre passado também, a renda fixa no Brasil acaba rendendo mais que a renda variável. Mas nos mercados mais eficientes a taxa de juros é baixa e a gente precisa se colocar em mais risco para obter mais retorno. E como a gente vê aqui, nos Estados Unidos, desde 1800 até 1990, as ações superam e muito os demais ativos, o ouro, a inflação, os títulos públicos. Então a gente acaba se colocando em um pouco mais de risco para atingir um retorno maior. A gente vê aqui, nesse gráfico do longo prazo das ações, que é o stocks aqui, tá? Seriam as ações. A gente vê que ele oscila ao longo do tempo. A gente tem aqui, por exemplo, em 29, teve a grande crise de 1929 aqui, que ele aparece
foi assim, uma grande crise que muita gente que viveu esse ano não quis nem saber mais de ações. Muita gente quebrou, muita gente também quebrou na pandemia, mas a gente vê que o foco no longo prazo ele supera todo esse tipo de oscilação de curto prazo. Então a gente pega esse gráfico de 1800 a 1990, a gente vê que em 1929 todo o caos, tudo que aconteceu nesse ano é só uma curvinha para baixo aqui num gráfico que só vai para cima. Isso aqui é o cerne da análise fundamentalista, é saber as ações que tu está comprando, os fundamentos dessas ações e que elas podem passar por oscilações no curto prazo, mas que é importante saber, comprei a Petrobras, comprei o Banco do Brasil, porque eu vi os fundamentos, vi que ela é boa, então se ela variar no curto prazo, porque deu algum problema, deu algum pepino, cara, eu comprei porque ela tem bons fundamentos, porque o lucro tende a crescer, porque eu fiz uma avaliação, então não tem por que eu me desesperar e vender tudo e me livrar das ações. Essa é a mentalidade da análise fundamentalista, é o foco no longo prazo. Comprar uma ação hoje e segurar ela por 10, 15, 20 anos, porque ela continua com bons fundamentos. A análise fundamentalista também, diferente da análise técnica, ela exige muito trabalho numa parte e muito pouco trabalho na outra parte. A gente tem um grande trabalho para avaliar a ação, para quando a gente vai começar a fazer tudo, vai puxar os dados históricos, o lucro, os múltiplos, a parte qualitativa. Então no começo leva realmente bastante esforço avaliar cada empresa. Mas depois que beleza, já avaliei tudo, essa empresa é legal. Cara, eu só acompanho minhas empresas em 3 meses nos relatórios trimestrais. E só dou uma verificada. Cara, os múltiplos continuam legais, a empresa continua fazendo tudo certo, o lucro continua crescendo ou a dívida continua diminuindo. Aí fica muito mais fácil de acompanhar. Na análise técnica, tu vai ter que estar ali sempre empenhado em cima do gráfico, acompanhando, tu leva muito mais tempo, muito mais esforço. Eu, particularmente, sou muito mais adepto de ganhar dinheiro por meio de um trabalho. Claro, daí a análise técnica pode ser o teu trabalho, mas ganhar por meio do teu trabalho e acumular em ações, acumular em ativos no longo prazo e botando dinheiro ali e não te preocupar tanto com a parte de ficar o dia inteiro em cima de empresa, em cima de análise, em cima disso aí, a menos que seja teu trabalho. Então, a minha sugestão para quem não for assim trabalhar especificamente com isso, tá aqui estudando mais para conhecer como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão investir para vocês, eu recomendo assim, fica na análise fundamentalista e foca no teu trabalho, ganha dinheiro, estuda as ações que tu vai botar e deixa elas crescerem no longo prazo, não fica ali abrindo o home broker toda hora para ver cotação, para ficar noiado. Vou contar um pouquinho para vocês também, para contextualizar isso. Eu comecei a trabalhar como assessor de investimentos em 2019, fui até o começo do ano passado, quando eu comecei o mestrado. Eu peguei toda a pandemia. Eu comecei quando a taxa de juros no Brasil era 2% e ninguém queria saber de renda fixa. Todo mundo queria comprar ações, porque renda fixa, 2%, cara, vou me colocar um pouco mais em risco aqui. Então eu botei muito cliente em ações ali no final de 2019, em janeiro de 2020. Todo o meu patrimônio também ainda está em ações. E ali, fevereiro, março, sabe o que aconteceu, né? Foi aquela bucha de 50% que caiu a bolsa. E aí, além de assessor, eu virei psicólogo para falar para as pessoas que, cara, a gente tá no foco aqui no longo prazo, as ações são boas, não quer dizer que por causa da pandemia que o Banco do Brasil vai quebrar, que agora ele vai parar de ser uma máquina de fazer dinheiro, sabe? E muita gente não tem o estômago e o perfil para isso. O pessoal viu caindo 50%, cara, deixa eu vender antes que caia mais, sabe? E eu tava ali naquele momento, eu tinha que dizer para os clientes, cara, esse é o momento de comprar. Olha o que está acontecendo aqui, o pessoal tá desesperado, como dizem, né? Compre ao som dos canhões e venda aos sons dos violinos. Então ali, sangue nas ruas, todo mundo desesperado, as ações derretendo. Cara, tinha muito negócio de graça, muita ação barata, muita ação boa. E o pessoal desesperado por causa da pandemia, achando que o mundo ia acabar. O mundo não acabou nas guerras mundiais, não acabou em 29 e não vai acabar na pandemia. Então é um momento para a gente realmente entender a nossa tese de investimentos, por que a gente comprou cada ativo e se der, botar mais dinheiro. Então aqui tem também uma simulação que o Siegel fez, investindo apenas $1 em 1802, reinvestindo, né, tudo que viesse desse dólar. Em 1997 você teria 7 milhões e 500 mil dólares, com $1 investido em 1800 em ações. Então aqui ressalta
a importância do foco no longo prazo. Claro que ninguém vai viver 200 anos para ver isso aqui acontecer, mas, cara, assim, ó, colocou teu dinheiro, mantém ele ali e continua reinvestindo os dividendos, os proventos advindos desse teu dinheiro investido. Pessoal, então um pouquinho mais da análise fundamentalista. Como eu falei, a gente separa ela em quant e quali. Um pouco do quantitativo, então a gente vê fluxo de caixa, vê demonstrativo de resultado, vê o endividamento da empresa, os múltiplos, se ela paga dividendos ou não. Enquanto nos fatores qualitativos, a gente avalia ali, como eu falei, as forças de Porter, matriz SWOT, a diretoria, a governança, qual a estratégia de crescimento dessa empresa. Digamos assim, a WEG é uma empresa que eu gosto muito. Agora ela está entrando na parte de motores elétricos, dessa parte mais verde da energia, né? Energia limpa. Como é que essa estratégia tende a se desenvolver no longo prazo? Isso é uma coisa que é um exercício sim de previsão, um exercício de tarô, talvez. Saber se esse setor elétrico vai superar o setor a combustão. Mas são coisas são inferências que a gente começa a tentar fazer, porque não é algo numérico, não é algo quantitativo. Então a gente faz todo esse tipo de avaliação da estratégia dessa empresa, qual que é o potencial de crescimento do setor e dessa empresa, como que ela está inserida nesse setor, qual que é o market share dela, como que ela está crescendo o market share ou não. Então a gente avalia tudo isso aí para ver se a empresa é interessante ou não. E aqui, como eu citei para vocês, a análise técnica ela é mais focada na questão dos gráficos, na questão de tentar prever o que vai acontecer no curto prazo. Um pouco mais aqui também do momento das empresas que a gente vai comprar e a composição da carteira. Normalmente a gente começa a estruturar uma carteira, isso a gente vai falar mais para frente para vocês, talvez também num workshop, a gente começa a fazer uma análise macro do teu perfil e dos teus objetivos. Se tu tem um perfil mais seguro, não é tanto apetite ao risco, tu vai ter mais renda fixa e menos renda variável, beleza. Mas dentro da renda variável, a gente também faz uma análise macro para saber no que tu vai investir, qual que é teu perfil dentro dessa renda variável. Eu, por exemplo, tenho toda minha carteira em renda variável, mas não quer dizer que todas as ações têm o mesmo risco dentro da minha carteira. Eu construo de forma com que a maior parte da minha carteira tenha um risco baixo e poucas ações sejam realmente mais arriscadas, que possam quebrar, que pode acontecer alguma coisa muito ruim, mas que também podem se multiplicar por muitas vezes. Então a gente tem mais ou menos o ciclo da empresa no mercado. Uma das formas da gente identificar o ciclo é pelo payout. Payout é quanto do lucro elas dividem com os acionistas, tá? Então, empresas que estão focadas em crescimento, por exemplo, a Droga Raia, a Panvel, elas dividem muito pouco do seu lucro com os acionistas para crescerem, abrirem mais lojas, expandirem o negócio, aumentarem a receita. São focadas no crescimento. São ações que vocês podem esperar que se multipliquem mais o valor, que vai de R$20 a R$40, a R$60. Não quer dizer que vai acontecer, mas tem muito mais probabilidade de acontecer com essas empresas que dividem pouco lucro do que com um Itaú, que já está enorme, com uma Ambev, que já é líder do mercado, já não consegue nem expandir mais por questões regulatórias. Então essas empresas elas tendem a dividir mais os proventos e reinvestir menos no negócio, porque elas não têm muito mais para onde ir. Então também dentro da nossa montagem de carteira a gente também pensa qual o risco que a gente quer assumir, quantas empresas da minha carteira são de crescimento, quantas são de dividendos, por que eu escolhi elas, toda essa questão percentual macro da minha carteira. A gente faz na análise fundamentalista normalmente uma análise top-down, que é de cima a baixo. Então, como eu citei para vocês, primeiro a gente vai começar a avaliar a economia de um país e como ela afeta os setores, como ela afeta cada empresa. Depois a gente começa, legal, gostei desse setor aqui, digamos aqui, setor elétrico. É um setor que eu gosto muito pela resiliência, por ser um setor antifrágil, um bem de consumo essencial. Como é que está esse setor? Quais são os players desse setor? Começa a comparar, então, os múltiplos das empresas desse setor, começo a comparar o crescimento do lucro, o crescimento do market share, começo a fazer toda essa análise e depois eu vou para as partes menores, né, de cada empresa,
para fazer essa comparação. Então a gente vai de cima do maior vai afunilando para o menor. Então faz essa análise top-down para avaliar as empresas. Então na análise macro, a gente começa a ver algumas coisas como o PIB da economia, a inflação, a renda das pessoas, a taxa de juros, taxa de câmbio, e começa a entender como tudo isso afeta as empresas. Então vou falar aqui para vocês. Por exemplo, hoje a gente tem uma taxa de juros altíssima, 13,75%. Isso impacta as empresas de uma forma diferente. Por exemplo, empresas de construção civil. Essas empresas, elas patinam muito quando a taxa de juros está alta, porque as pessoas têm muita dificuldade para financiar e comprar imóveis. Então a gente começa a pensar, beleza, a taxa de juros está alta, como que essa taxa de juros impacta as empresas de formas diferentes? Fica muito mais difícil financiar imóvel, naturalmente as empresas elas têm muito mais dificuldade. Depois eu sugiro para vocês olharem, por exemplo, o gráfico da EZTEC, EZTC3, e comparem como que ela estava em 2019, 2020, quando a taxa de juros estava baixa, com como ela está hoje. Vocês vão perceber o lucro, como desabou, como eles estão vendendo muito menos, como as ações também, o valor das ações também acompanhou essa queda do lucro. Então a gente faz todas essas inferências sobre como o cenário macroeconômico do país afeta de formas diferentes as empresas. Algumas empresas elas podem se beneficiar de taxa de juros altas, outras podem serem prejudicadas, e a gente precisa começar a entender como a economia afeta as empresas. A gente já espera naturalmente também que num cenário de juros altos as empresas cresçam menos, que as empresas elas contratem menos, porque elas não conseguem se financiar tanto. Fica muito mais fácil para uma empresa pegar um empréstimo quando ele custa 2% do que quando ele custa 14%, como hoje. Então as empresas acabam crescendo menos, toda a economia acaba encolhendo, e eu vou citar depois, vou comentar para vocês como é que funciona todo esse ciclo econômico de um país. Depois que a gente faz essa análise maior da economia, a gente vai começar a ver os setores. Beleza, sei que o setor da construção civil vai se beneficiar de juros baixos. Agora vamos ver o tamanho desse setor. Quais são as empresas que estão inseridas nesse setor? Tem o Trisul, tem a Zetec, tem não sei o quê. Vou começar a comparar essas empresas. Eu não posso fazer comparação na empresa de construção civil com banco. Não faz sentido. Não posso comparar a margem da Magazine Luiza com a margem do Itaú ou a margem da Taesa. São empresas diferentes, são business diferentes, então a gente faz comparações de empresas entre esse setor para encontrar a empresa que mais me interessa desse setor. Se eu for comparar só margem, eu nunca vou comprar Magazine Luiza, nunca vou comprar varejo que tem margem de 2, 3%. Vou só comprar Taesa, que sobra 60% do lucro para eles. A gente começa a ver essa questão de market share, começa a ver quanto tempo ela está no mercado, potencial de crescimento, quais são os players. E beleza, vamos pegar aqui, escolhi o setor elétrico. O setor elétrico eu gostei mais da Taesa. Agora eu vou avaliar um pouco mais da empresa. Ela é uma empresa que paga dividendos ou não, que está crescendo? Como é que é o fluxo de caixa dela? Quanto o lucro está crescendo e a receita também está crescendo? Como é que está a dívida dela? Está sob controle ou não? Vou pegar esses múltiplos, preços sobre o lucro, para ver um pouco mais do preço da ação. Vou fazer projeções de fluxo de caixa, que vocês vão ver depois com o Alexandre na questão do valuation. Vou tentar prever no futuro quanto que essa empresa vai ganhar. Fazer todo esse tipo de avaliação. Vou passar para a parte qualitativa, vou ver como é que está a governança, como é que são as pessoas que estão por trás desse business. Quem são os executivos, qual a estratégia da empresa para crescer e se inserir no mercado. Após isso, aí eu vejo, hoje digamos assim, essa empresa está custando 25, mas eu fiz toda essa análise, fiz o valuation e eu acho que ela vale 35. Então ela está barata, está descontada, é um bom ponto de entrada, está vendo potencial nela. Então a gente faz toda essa análise desde o cenário maior até o cenário menor para entender melhor a situação das empresas e escolher qual ativo tu vai investir na tua carteira. Então aqui, como eu citei para vocês, a taxa de juros e a relação que ela tem com os investidores. A gente viu a bolsa disparar muito em 2019 porque a taxa de juros estava baixa. Ninguém queria investir em renda fixa, todo mundo estava com apetite ao risco de repente, porque a renda fixa parou de pagar. Isso foi um cenário que nunca tinha acontecido no Brasil. A taxa de juros nunca foi tão baixa, nunca foi tão ruim investir em renda fixa como ali em 2019 e 2020.
Então, muita gente começou a vir para bolsas, muita gente comprando ações, naturalmente, aumenta a demanda, aumenta o preço das ações, muita gente querendo comprar. A bolsa disparou, subiu muito, e depois a gente viu exatamente o contrário. Agora a gente voltou para os 100 mil pontos de novo, cada semana a gente comemorando 100 mil pontos, 100 mil pontos de novo, porque agora está patinando, porque taxa de juros subiu de novo, a galera meteu o pé da renda variável, foi todo mundo comprar renda fixa de novo, todo mundo voltou para o seu CDBzão, voltou para a sua poupança que rende ali seus 8,5%, está confortável dessa forma, é mais seguro, não tem que lidar com as variações, e também fica ali protegido da inflação se tu tiver atrelado ao IPCA. Então a gente vê toda essa relação da bolsa também. Às vezes as empresas até estão aumentando o lucro, mas a cotação está baixando no curto prazo porque a galera está desesperada saindo da bolsa. Isso também pode acontecer. Taxa de câmbio também influencia muito empresas que estão ligadas ao câmbio, empresas que exportam muito, vendem para fora, elas se beneficiam muito de quando a taxa de câmbio está alta, quando o real está 5, 6 reais, 7 reais, quanto mais alto, mais elas vão ganhar. Agora, empresas que precisam importar matéria-prima para fazer a produção, digamos, eu tenho uma fábrica de massa e eu preciso importar trigo, digamos. Cara, fica muito caro, fica muito difícil, então a gente começa a acompanhar assim, já faz no valuation, também vai vendo todas essas questões. A minha empresa, ela importa muito, a taxa de câmbio está subindo muito, então eu posso esperar que o lucro da minha empresa vá cair, porque ela depende da matéria-prima do exterior e o dólar está muito caro. Então, a gente tem que avaliar também dentro das empresas se ela é uma empresa exportadora, se ela é uma empresa importadora ou ela é uma empresa que mais nacional mesmo, que não é tão impactada pela taxa de câmbio. Essas questões também são muito importantes para a gente começar a prever o futuro da empresa e como uma alteração na taxa de câmbio hoje vai mudar o lucro da empresa daqui a 3 meses. Inflação e desemprego é a mesma coisa. Quem que se prejudica muito com a inflação? Bens de consumo não essencial. Magazine Luiza, varejo, cara, a galera quando tem inflação as coisas ficam muito mais caras. A galera começa a racionar. Eu tenho que comprar comida, tenho que pagar eletricidade, tenho que pagar minha internet, beleza, agora não sobrou dinheiro para roupa, lojas Renner, vai desabar. Magazine Luiza não vai vender TV, porque as pessoas estão apertadas, as pessoas não têm dinheiro para comprar e acabam naturalmente priorizando os bens essenciais. Acabam comprando comida, pagando ali as contas e se virando, né? Mas param de consumir coisas que não são tão essenciais. Então a gente também começa a linkar a inflação com as empresas que a gente tem na nossa carteira e como elas são afetadas também por esse indicador econômico. Temos aqui também um pouco do tripé econômico, de como o governo pensa na nossa economia, como funciona a confiança dos investidores, a confiança das empresas. Então, como atores do mercado financeiro, investidores, a gente quer sempre que o governo tenha um cenário equilibrado de contas públicas, que ele não esteja gastando demais, porque isso é um risco sistemático muito grande para as empresas. O que é o risco sistemático? É o risco que eu não tenho como evitar por meio da diversificação. Então é um risco que, por exemplo, o governo está se endividando, talvez não consiga pagar os seus credores, e aí os entes vão parar de emprestar dinheiro para o seu país. Pode degringolar tudo como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Argentina, isso é um risco muito grande para as empresas. Então tudo também está conectado com a política econômica de um país, seja ela expansionista, contracionista, como que ele age frente às coisas, como que ele define as metas de inflação, meta de taxa de juros, e como ele faz esse planejamento e se ele busca o equilíbrio ou não. Também a forma como ele busca esse equilíbrio também é muito importante. Normalmente, players do mercado financeiro, eles buscam que o governo almeje um equilíbrio financeiro cortando gastos. Esse é o ideal, que ele pare de gastar em coisas desnecessárias, que ele reduza o funcionalismo. Muitas vezes o mercado financeiro vai gostar também de menos políticas sociais, porque vai gerar menos gastos. Mas também alguns governos, como o atual, busca equilibrar as contas aumentando os impostos. Isso também pode funcionar, pode não vou dizer o que é certo e o que é errado, mas também tem outras implicações. Enquanto um governo corta de gastos sociais, por exemplo, muitas pessoas mais pobres vão ter mais prejuízo,
Mas, por outro lado, quando tu aumenta impostos, as empresas vão ter mais prejuízo, vão ter que pagar mais, vão ter que contratar menos, vão ter que se retrair, parar de expandir, vai ter desemprego. Então, tudo tem seus prós e contras que a gente tem que avaliar numa análise econômica de um país. Um pouquinho também de câmbio. Hoje, o Brasil ele tem um câmbio flutuante sujo. Ele é mais ou menos livre, guiado pela oferta e demanda, né? Então pode subir, pode cair conforme o interesse em comprar real, mas o governo, o Banco Central, ele também intervém quando ele acha que está flutuando demais, está indo para um lado que ele não gosta, ele começa a fazer operações para comprar ou para vender moeda para controlar o câmbio. Então no Brasil funciona mais ou menos dessa forma. Não é o foco dessa aula trabalhar isso aí, vocês vão ver um pouco mais na CEA, mais aprofundado. O superávit primário também faz parte do que a gente busca, né, num país interessante de se investir. Isso significa que o país está recebendo mais dinheiro do que gastando, sem contar os juros. Também é um ótimo indicador de equilíbrio fiscal econômico de um país. Metas de inflação, como eu falei, o governo define algumas metas para manter a economia sob controle e em cima disso ele atua, por exemplo, com a taxa de juros. Como é que isso funciona? Hoje a gente está tendo uma taxa de inflação um pouco mais equilibrada, mas vamos falar para vocês como é que estava antes. A gente teve um período ali, como eu falei para vocês, 2019, de uma taxa de juros muito baixa, de 2%. Isso significa que é muito fácil para as pessoas pegar empréstimos, consumir, as empresas também acabam pegando empréstimos para crescer, para gerar emprego. Isso, invariavelmente, acaba causando inflação. Por quê? Porque tem muito dinheiro sendo jogado na economia, as pessoas estão com um poder de compra maior, tem muita gente empregada, as pessoas estão consumindo mais, isso quer dizer o quê? Aumenta a demanda pelos produtos. Se a gente não tiver um equilíbrio onde a oferta também acompanha essa demanda, a gente vai ter um cenário de inflação. Tá? E para controlar essa inflação, se ela sai do controle, como ela saiu nesses últimos anos, foi ali para 12%, 13%, a gente acaba tendo que compensar aumentando a taxa de juros. E foi por isso que o governo começou a reverter a queda da taxa de juros e voltou a aumentar para que a gente conseguisse controlar a inflação. Então tem sempre esse jogo entre taxa de juros e inflação. Um afeta o outro e o governo busca sempre manter um equilíbrio. A gente precisa também que as coisas não fiquem extremamente caras e as pessoas que são pobres fiquem cada vez mais pobres, mas a gente também precisa que as empresas cresçam e empreguem pessoas. Então há todo esse equilíbrio que não é fácil, não é uma fórmula feita, aumentei os juros, a inflação vai cair, também não é algo perfeito, algo fixo, né? Mas é um instrumento e é uma forma que as empresas utilizam, que o governo utiliza para equilibrar a taxa de juros com a inflação de uma economia. Algumas causas da inflação aqui, então, uma baixa oferta, pouca produção de um país. Se você está produzindo pouco arroz e todo mundo come arroz, o arroz vai ficar mais caro, as empresas vão vender por mais caro. E isso não é só no nível micro de um país, mas é o mundo inteiro. Digamos, o mundo inteiro está consumindo mais arroz do que se produz. O preço do arroz vai subir naturalmente. Também, como eu falei, aumento salarial, trabalhadores com mais salários ou mais gente empregada também acaba acarretando em inflação, porque mais gente tem dinheiro para consumir, mais gente está demandando, tem a maior demanda, a gente vai ter inflação. Também alguma atividade da economia, do governo, imprimir dinheiro, fazer toda essa questão, baixar os juros para que as pessoas peguem mais empréstimos, isso também acaba normalmente acarretando em inflação. Vou falar um pouquinho mais agora para vocês do ciclo econômico de um país. Vou começar aqui por esse gráfico, eu acho muito bom, acho bem explicativo. A economia ela não anda em linha reta, sempre para cima. A gente viu no começo lá que no longo prazo as ações tendem sempre a subir, mesmo com algumas, mas aqui no meio do caminho a gente tem essas oscilações. Então a gente tem sempre o começo, quando está acelerando um crescimento, normalmente quando as taxas de juros caem, as empresas conseguem contratar mais gente, conseguem expandir, o PIB começa a crescer, mas também, aqui ó, vou mostrar aqui, a taxa de juros cai, por exemplo, ali em 2019,
estimula o crescimento econômico, as empresas começam a empregar mais, as pessoas começam a ganhar mais dinheiro porque tem emprego, porque os salários estão melhores, aumenta o emprego, a demanda por matéria-prima, a gente começa a ter alguns sinais de falta de mão de obra qualificada, alguns produtos eles não conseguem acompanhar a demanda, as pessoas têm mais dinheiro só que não tem mais produto, porque a gente não tem mais mão de obra, e acaba ocasionando inflação, né? Os salários, os preços das matérias-primas também sobem. Isso ocasiona o quê? Inflação. Os custos são maiores, digamos assim, agora o custo da gasolina é mais cara. Tudo na economia vai ser afetado por esse custo de gasolina mais cara. Todo o transporte do arroz, o arroz vai ficar mais caro porque a gasolina está mais cara, fica mais caro transportar ele, fica mais caro colher o arroz, então acaba nesse efeito dominó. Para controlar essa inflação e essa alta dos preços, naturalmente a taxa de juros sobe. E isso ocasiona que as empresas parem de contratar, parem de expandir e o crescimento econômico arrefece, para de crescer. Às vezes entra numa recessão, às vezes simplesmente fica muito baixo. E esse ciclo da economia também é muito interessante que a gente entenda em que ponto a gente está da nossa economia. Então a gente vê o que acontece muito. Quando está subindo a gente fica otimista, a gente cria emoção, a gente se acha muito esperto porque está ganhando dinheiro, e de repente começa a cair. Cai um pouquinho, começa a ficar ansioso, são perdas temporárias, o meu foco é no longo prazo. Isso aí eu ouvi muito durante a pandemia. Caiu um pouquinho, beleza, vou segurar, não tem problema. Começa a cair mais um pouco, tu começa a fase do luto da negação. Isso não pode estar acontecendo, isso aqui não é real, começa a ter medo, começa a ver que está caindo demais, tu já não tem tanto estômago para isso, bate o desespero, depois do desespero entra o pânico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como que eu pude estar errado? E aí, nesse ponto aqui mais baixo, na depressão, é aí que tu eu não aguento mais, isso aqui não é pra mim, eu vendo tudo. Aí, quando tu vendeu tudo, começa de novo o ciclo de alta, começa de novo, beleza, tá ficando melhor, agora a gente tem mais esperança, começa a parte do alívio e do otimismo que as coisas vão melhorar. Mas muita gente acaba aqui na parte do desânimo, do pânico, da depressão, acaba vendendo tudo. Não quero saber de renda variável, isso não é para mim, e perdendo muito dinheiro, quando na verdade era o momento certo de comprar. Uma coisa que eu acho muito, muito legal, muito engraçada, é olhar as capas da Veja, as capas desses jornais, dessas revistas mais populares, não tão voltadas para a economia. Cara, quando tu vê, tipo assim, o Cristo Redentor saindo num foguete, assim, a economia do Brasil tá indo, vamos lá, essa hora que tu vende, cara. Essa hora que tá todo mundo tocando violino, todo mundo feliz, cara, essa hora que tu vende e tu espera quando tiver sangue nas ruas, como o pessoal diz, para comprar. Quando tiver saindo na Veja lá, o Brasil tá em crise, o Brasil tá, meu Deus do céu, tá todo mundo desesperado, a inflação tá alta, ninguém quer saber de ações, porque a renda fixa rende pra caramba. Esse é o momento que tu sabe que a gente tá lá embaixo, tu sabe que a gente tá num momento bom de comprar. Não é uma receita de bolo, mas, cara, tu pode ver, começou a sair na Veja que o Brasil tá voando, cara, essa é a hora que tu sai. Essa hora que tu vende alguma posição, tu começa a ficar mais receoso, porque tá todo mundo muito otimista. E se tu também for nessa onda, cara, tu pode comprar lá em cima e ver as coisas virarem bem rápido. Isso acontece com todo mundo. Não é só uma questão de economia, mas muitas ações também, tipo a Magazine Luiza, cara, todo mundo comprando, a empresa nem valia tudo isso, cara, mas as pessoas estavam, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu vou entrar aqui também quero ganhar dinheiro, e de repente, cara, inflação, parou de vender, desabou. Então, é muito importante que a gente não se deixe levar pela euforia, porque tá todo mundo ganhando dinheiro, isso não é motivo para escolher comprar uma ação. Aqui mais um pouquinho do ciclo econômico também. Essas coisas são naturais, são esperadas, a gente vai ter momentos de alta e momentos de baixa, momentos de contração, momentos de expansão. É importante a gente saber identificar um pouco mais em que momento, em que pé nós estamos na nossa economia para fazer a tomada de decisão de investir ou não. Hoje a gente está saindo num cenário de inflação muito alta.
A nossa taxa de juros ainda está muito alta, a tendência, eu imagino, é que ela comece a desacelerar, até por um interesse do governo, que essa taxa de juros caia. Para o governo é extremamente caro ter taxa de juros altas, porque eles pagam juros da dívida pública, né? Então, ter taxa de juros alta é prejudicial para a economia como uma forma geral, porque o governo vai ter que pagar mais juros para quem compra título público ou para a dívida externa também. Então, é importante a gente ter um pouco dessa ideia. Então, aqui eu citei o pico, o fundo, o momento de expansão e o momento de contração. O pico é naquele momento que a gente chegou no topo, no ponto alto lá. O PIB já cresceu muito, agora ele já começa a parar de crescer tanto. Por exemplo, a China, por muitos anos, ela cresceu muito e agora ela chegou mais ou menos num pico. E, bom, para eles crescer 5% é pouco, né? Então esse é o pico deles, esse é a desaceleração do crescimento do PIB. O momento da expansão é aquele momento que a gente está começando a crescer o PIB, começando a diminuir a taxa de desemprego, as empresas estão investindo mais, contratando mais, a gente está nesse momento de crescimento. O fundo é o contrário do pico, ali a gente chegou na parte da depressão, não tem mais para onde se afundar, já tá tudo muito ruim, já tá o caos instaurado no país, e o PIB está negativo, a economia está contraindo. Esse momento de contração, então, também é a queda, né? É o momento da queda, a gente ainda não está no fundo, mas é o momento que o país desacelera, as pessoas começam a trabalhar menos. A gente viu no país, então, por exemplo, nessa contração, muitas montadoras saindo do país, muitas montadoras dando férias coletivas. Então, a gente tem esse indicativo que a gente está no momento de contração ou recessão, porque as empresas estão parando de produzir, já não faz tanto sentido, já não estão tendo tanto lucro. Então, é um grande indicativo que a gente está nessa fase da nossa economia. Pessoal, foi uma apresentação bem breve, então, da nossa disciplina, um pouco de macroeconomia. Gostaria de abrir, então, os próximos 9 minutos da nossa aula para a gente conversar mais um pouco, para tirar dúvidas de vocês sobre as avaliações, sobre o que eu falei hoje, de um pouquinho de macroeconomia. Então, pessoal, participem, conversem aí, vamos trocar uma ideia nesses últimos minutinhos da nossa aula. Vamos lá, pessoal. É possível que ninguém tenha ficado com nenhuma dúvida, porque até eu tô com dúvida do que eu falei aqui. Na questão das avaliações, você comentou que eu falei com isso, né, que vai fazer no final do semestre. Vai ser a única avaliação. A avaliação, assim, que realmente vale ponto, digamos, vale a aprovação é essa, mas a gente vai fazendo algumas atividades ao longo do semestre para que vocês não fiquem perdidos. Depois que a gente apresentar algumas aulas de descrição do business, mais descrição da área, a gente vai pedir para vocês selecionarem uma empresa para avaliar. Isso vocês já podem começar a ver até agora, então, para se preparar, né? Que empresa eu gostaria de avaliar na nossa cadeira de análise fundamentalista? Semestre passado eu falei um pouco mais da Auren, que é uma empresa nova de energia renovável. Então vocês comecem a dar uma olhada na empresa que a gente vai começar a passar algumas atividades. Aí, numa das primeiras atividades, a gente vai pedir para vocês olharem um pouco como é que é o business. Auren está inserida no setor elétrico. Quais outras empresas estão no setor elétrico? Por que eu escolhi a Auren? Qual que é o diferencial dela em relação às outras empresas? Ela é uma empresa de crescimento ou ela é uma empresa de dividendos? Então a gente vai fazendo algumas atividades ao longo do semestre para não chegar na última avaliação e vocês terem que fazer tudo de uma vez só. Mas a avaliação que realmente, cara, vale a aprovação de vocês na disciplina é a final. Mas no decorrer do semestre é muito importante que vocês façam para vocês irem acompanhando, né, para não ficar tudo pro final mesmo. Eu tenho uma... Pode mandar. Tu pode falar também sobre os qualitativos, porque olhando assim na primeira vista, qualitativos sobre as empresas mais quantitativos. Ou talvez seja mais interessante ver, queria saber mais sobre os qualitativos. Cara, assim, ó, primeiro eu costumo fazer primeiro a parte quantitativa. Então eu vou pegar as empresas, escolhi o setor elétrico,
vou pegar as empresas desse setor e botar ali o crescimento de lucro, o CAGR, botar alguns indicadores, PL, fazer toda essa comparação entre as empresas e, digamos assim, fazer um ranking. Essa é a melhor empresa de quantitativo desse setor, porque isso é uma análise mais lógica que não é tão subjetiva, né? Então eu consigo fazer mais ou menos um ranking. No Status Invest tem mais ou menos isso, por exemplo, vou selecionar alguns indicadores, essas empresas e alguns indicadores, e ele vai dando uma medalhinha de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, eu vou vendo mais ou menos. Beleza, digamos assim, cheguei à conclusão que a Taesa é a melhor empresa do setor elétrico. Agora eu vou começar a avaliar a parte qualitativa dela para saber se ela realmente faz sentido para mim e para minha carteira. O que eu posso avaliar na Taesa, por exemplo? Fazer uma matriz SWOT, vou ver quais são as forças dela. As forças são coisas internas à empresa. Digamos, ela tem uma boa gestão, ela compartilha dividendos com frequência, com estabilidade. As pessoas que estão ali dentro dessa empresa são bons gestores, são capacitados, têm uma reputação idônea. Posso fazer 5 forças de Porter para fazer essas outras avaliações, mas normalmente eu faço primeiro a quantitativa, faço um ranking das empresas, depois eu parto para a qualitativa para ver se está tudo ok com essa empresa, se ela tem um bom planejamento de crescimento de longo prazo, se isso está alinhado com as minhas expectativas, com o que eu quero para essa empresa. Daí também eu vejo ali, por exemplo, a parte externa, ameaças e oportunidades dessa empresa. Oportunidades para a Taesa, por exemplo, vai abrir um edital de concessão de linha elétrica, de transmissão, que é com que ela trabalha. Isso é uma grande oportunidade para a Taesa. Ou, por exemplo, agora a gente vai fechar e vai estatizar as linhas elétricas, agora nenhuma outra empresa vai poder fazer parte do pregão, né, para concorrer a essa transmissão. Isso é uma ameaça. A gente faz todas essas avaliações, eu costumo fazer a quant primeiro, mas também não existe fórmula mágica, não existe um modelo certo e errado. Mas eu diria que as duas são igualmente importantes. Se ela está em primeiro ali, digamos, na tua análise quant, mas ela não passa nos teus critérios de qualitativa, tem ali, por exemplo, o Odebrecht, tem um cara ali com uma reputação totalmente questionável. Cara, não importa se ela tem os melhores múltiplos, eu não confio nos dados dessa empresa, não adianta, não vou investir nela. Então as duas análises são extremamente importantes e relevantes de se fazer, por isso que a gente passa as duas. Gabriel? Como, não sei se tu mencionou, eu não prestei atenção, não mencionou. Esse trabalho final, como é que vai ser a avaliação? Vocês vão avaliar, vão dar uma nota, ou como é que vai ser? A gente vai dar uma nota sim, mas não tem tanto galho, cara. A gente quer que vocês façam, que vocês tentem fazer da forma mais profissional possível, parecido com os relatórios que a gente mostrou ali da XP, e aí eu incentivo vocês a irem procurar outros relatórios. O José acompanha bastante também, pode recomendar vários relatórios bons, para que vocês se inspirem e façam algo bom, algo profissional, algo de nível de qualidade mesmo, para que vocês saiam dessa disciplina, saiam da liga também depois do valuation, capazes de fazer um relatório e trabalhar numa empresa de research, sejam capazes de fazer coisas de alto nível e não brincar de faz de conta, brincar de trabalhinho assim de escola, sabe? A gente quer realmente que fique algo bom. Mas quanto à nota, assim, acho que você não tem tanto que se preocupar, mas em fazer algo de qualidade, algo bom. Nicolas? Algo que pode ajudar também, para ter uma ideia, pegar os relatórios do pessoal dos semestres passados também, né? Como o pessoal fez, pode ajudar bastante também. Pessoal, chegando nos 2 últimos minutos da aula, vou pedir novamente que quem ainda não mandou um presente no chat, mande aí pra gente ter o controle de vocês, quem participou da aula. Temos mais 2 minutos aí, então fiquem à vontade para fazer mais dúvidas também. A gente pode ir tranquilamente agora até as 2h35, então não é muito tempo, que aí o José vai começar a passar alguns avisos para os membros novos antes de começar a aula da CEA do Cássio aí. Nicolas, tem mais algo para falar aí também? Não, tudo certo. Fechou também. Então o Nicolas aí, como eu falei para você, se alguém não estava no começo, ele também vai estar conduzindo a análise fundamentalista desse semestre, a parte contábil, e eu vou ficar um pouco mais com a parte econômica para vocês. Pessoal, mais alguma questão, mais alguma dúvida?
Também quando eu estiver no meio da aula vocês podem me interromper, fazer uma pergunta. Espero que a gente possa fazer algumas aulas presenciais, que é muito mais legal, muito mais participativo ver vocês. Nicolas. Isso é uma coisa também que eu queria falar, acabei esquecendo. Falou das aulas presenciais, já lembrei. Às vezes o pessoal pode pensar, né? Pô, vocês sábado pra ir no EFC uma aula, né? Mas, cara, eu fiz a fundamentalista no semestre passado e o mais legal da fundamentalista são as aulas presenciais. Porque isso é o legal de tu estar dentro de uma liga. É tu aliar o teu conhecimento à interação com outras pessoas. Então tu vai lá, duas horas do sábado na UFSM, que a gente tem uma aula, a gente aprende e toma um café, interage com o pessoal, então levem isso de uma forma